Ó morte querida, tu és o meu objetivo. Estou cansada de sofrer e busco na morte a minha salvação. E você? Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre romantismo no Brasil. Segunda fase. Sim, sim, sim. O que é, como vive e o que come. E o quanto obscuro é a fase ultrarromântica é o que veremos no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim! Então, no episódio de hoje, veremos e reconheceremos as características próprias do ultrarromantismo. Fabi, esse ultrarromantismo um pouco melancólico, até depressivo? Sim, mas antes de contar muito mais dessa escola literária sombria, vamos relembrar o que vimos nos episódios anteriores de Fabflix. Sim, vimos aí o romantismo na Europa, a exaltação dos sentimentos e o subjetivismo, o nacionalismo e indianismo, que eram próprios da primeira fase romântica aqui no Brasil, a valorização do indivíduo e a idealização. Ah, como eles idealizavam e como se valorizavam também. Sim, muito, muito. Mas vamos ao nome desta segunda fase romântica brasileira. Sim, ela também é conhecida como byroniana, ultrarromântica ou mal do século. Mal do século? Sim, mal do século, porque ela perseguia a questão efêmera da vida e valorizava muito o quê? A morte. Sim. Tirar a própria vida para acabar com o sofrimento tão doloroso que os meus poetas tinham. Isso era o caminho, o mal do século. Mas também tinha o nome aí de byroniana. E leva este nome em homenagem ao poeta Lord Byron. Sim, o Lord Byron, nosso poeta inglês, que foi aquele que melhor escreveu e até trouxe para nós a questão da poesia do spleen, que era uma poesia que trazia o tédio, a fossa, a melancolia, a tristeza extrema. Devemos a quem? A Lord Byron. E para vermos um pouquinho deste drama que Lord Byron trazia, dessa valorização à morte e a todos os elementos representantes da morte, eis aqui o trecho de sua poesia, Uma Taça Feita de um Crânio Humano. Fabi, sombrio. Sim, 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 bem sombrio. E eis que ele diz: não recues, de mim não foi-se o espírito, em mim verás pobre caveira fria, único crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu na morte. Arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Interessante, não? Mas vamos então agora ver de fato o projeto literário dessa escola, então tão sombria, tão intensa. O que eles traziam, né? Claro que a liberdade formal, que é do movimento romântico como um todo. Aí eu tenho o excesso de subjetivismo, do sentimentalismo, um amor totalmente totalizado ao ponto que suas amadas eram tão perfeitas e maravilhosas que
eram quase que santas, intocáveis e, obviamente, não tinham seus amores correspondidos. Muitos até, essas damas nem sabiam que eram amadas, tamanho era a idealização que estes poetas, que estes homens faziam, não conseguiam nem chegar perto da dama, certo? Mulher super idealizada, certo? Eles também tinham essa expressão de sentimentos arrebatados por meio de imagens como solidão e a natureza sombria. Aliás, a questão sombria era o grande banquete para estes poetas que inclusive diziam ser frequentadores de cemitérios e à noite, era o melhor momento do dia. O escapismo, porque já que eu não tenho um amor correspondido, já que eu sofro tanto, que eu sinto tanto exageradamente, eu quero fugir disto, eu quero fugir desta realidade. E esse escapismo às vezes acontecia pela morte ou retornar a uma infância que o meu poeta talvez não soubesse o que era amar, muito menos o que sofrer, então a infância era sempre querida, certo? E tem aí, obviamente, o spleen do tédio do Lord Byron, nosso grande poeta inspirador. E aí eu trago para vocês um quadro romântico aí, que é de Andrômeda, de Gustave Doré, e olha que interessante, porque ele vai utilizar exatamente a questão da fragilidade de Andrômeda, e eu vejo aí no seu corpo todo retorcido de medo e de dor por causa do bicho que está a atacar. Bem pesado, certo? Muito intenso de sentimentos e, obviamente, uma pintura que carrega nos detalhes, aí, principalmente para mostrar esse cabelo avoado e esse corpo retorcido e também a certa fragilidade da nossa dama, certo? Diante disso, vamos ao grande poeta deste movimento da segunda fase romântica, que é Álvares de Azevedo. Olha que graça este autor, não? Foto bem de Instagram. Mas olha que interessante, que eles realmente admiravam tanto a morte e tudo que ela trazia, né? Todo o simbolismo que ela trazia, que coincidência ou não, o nosso poeta morre aos 21 anos, muito novo, hein? Aliás, esse é o destino da grande maioria dos poetas dessa época, até pelo estilo de vida que tinham, né? Viviam pelas noites, pelos cemitérios, bebiam absinto, uma bebida muito forte, né? Com teor alcoólico muito alto, e estavam à mercê de provar o quanto as suas vidas eram efêmeras. E, obviamente, que ele vai trazer tudo isso na sua obra, né? O amor, a morte, a ironia e também o satanismo. Eita, Fabi, que essa escola é sombria. É sombria. Vamos aí, então, a um poema do Álvares de Azevedo que traz essa temática, então, de morte, né? Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria. Se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. E era isso que eles de fato buscavam, sair dessa realidade que não era benéfica a eles, e a morte era o melhor remédio. Bom, mas não era só Aloysio de Azevedo, também um poeta de destaque desse movimento literário. Nós temos também Casimiro de Abreu, que também traz, obviamente, a temática da escola com a questão da infância, do saudosismo, né? Esse aqui já busca a questão do saudosismo através da infância, uma infância que de fato é melhor do que a realidade que ele tem em mãos ali, né? De sofrimento. E outra coincidência também, né? Ponto de fofoca, é que Casimiro também morre por volta dos seus 21 anos. Ei!
Que coisa, né? Mas vamos então ao poema aí de saudosismo, né? Dos meus 8 anos. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Eita, que eu fujo sim pra minha infância e pra tudo que ela representa. Bom, Casimiro e Álvares são os grandes representantes desse movimento, muito sombrio, que busca muito o encontro, busca encontrar a morte em todas as suas situações. E isso que nós tivemos hoje, e essas são as nossas referências aí. Até uma próxima aula, um próximo episódio do FabFlix.